Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ivan Quitolina, bem-vindos ao meu canal. Se ainda você não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu like, pois é importante para o canal ir crescendo e eu trazendo cada vez mais temas de interesse para a área. Sou educador canino, treinador de cães, tendo minha formação em psicologia pela Unimep, aqui de Piracicaba, e vou trazer para vocês um assunto super importante e que engloba não só a nossa realidade social, mas engloba também aspectos importantes da nossa relação profissional e do nosso universo de treinamento de cães. Bom, eu acho que nunca a gente ouviu tanto a palavra polarização, não é mesmo? É polarização em linhas de treino, é polarização em gênero, em questões de gênero, em questões raciais, é polarização de ideologia política. Enfim, a gente está vendo a polarização em todos os aspectos, né? Direita, esquerda, aquela briga que não acaba mais. Bom, esse é o foco desse vídeo. Então, dentro do conceito de group thinking ou pensamento de grupo, eu vou trazer alguns sintomas para que cada um, na sua narrativa, no seu conhecimento, sinta-se convidado a refletir. Pois, cada vez mais, nós estamos o quê? Como eu disse, nos dividindo em grupos e pensamentos opostos. E cada um desses grupos acabam por acreditar e tem plena convicção de que é o detentor da verdade absoluta. Eis um grande problema do pensamento de grupo. Eu até brinco, né, que dependendo do contexto que o grupo se dá, eu até brinco comigo mesmo, vai começar o efeito manada. Bom, cada vez mais estamos nos dividindo nos grupos e eu concordaria plenamente com a ideia de que pensamentos opostos são reflexão de uma democracia. Pois na democracia, todos nós temos direito de refletir e colocar nossas opiniões opostas. No entanto, muitas vezes me parece que as pessoas não estão sabendo os ideais ou ideias que estão defendendo. No âmbito político isso é muito claro, né? Agora, no âmbito de treinamento de cães, também isso acaba sendo muito claro, pois por desconhecer outros aspectos da análise comportamental, a exemplo, os 4 quadrantes, acaba se defendendo somente, parcialmente, um ponto de vista. Bom, é difícil concordar que isso seja uma coisa muito positiva em alguns pontos. E o pensamento de grupo é um comportamento social e psicológico e que acontece quando os indivíduos valorizam tanto a sua aceitação ou necessidade de aprovação. Então há uma valorização imensa da necessidade daquele que precisa ser aceito num grupo e que colocam as ideias do grupo acima das individuais. Então essa é uma característica importante que a gente vê num processo de filiação de seitas religiosas, onde ocorre um processo de perda da identidade individual para então prevalecer a identidade do grupo, os ideais do grupo, onde os membros mais importantes do grupo fazem a manutenção desses ideais no grupo. Dessa forma, pessoal, os membros do grupo acabam tomando decisões e valorizando o consenso das ideias desse grupo e acabam minimizando ou excluindo qualquer pensamento crítico acerca do que o grupo defende. Isso ocorre ou não ocorre nos grupos de WhatsApp, de linhas de treino diferente, de esportes caninos e por aí vai. Começa a identificar e veja que interessante. Bom, qualquer influência externa ou ponto de vista diferente acaba sendo suprimido, satirizado, ironizado, distorcido ou ignorado pelo grupo. Como também acaba gerando-se rótulos naqueles que apresentam alguma espécie de risco ou ameaça aos ideais desse grupo. Eu falo por mim, eu mesmo acabo sendo rotulado diversas vezes, até por pessoas que nem me conhecem, né, e acabam me rotulando.
Isso é muito comum em comportamento de grupo. Bom, isso pode ocorrer conscientemente ou até inconscientemente. Por quê? Uma vez que a perda de identidade, o que eles vão se respaldar? Pelos valores do grupo e não como indivíduos, e pela constante aceitação que os membros do grupo têm de sempre se autoaceitarem, sempre terem aprovação dentro do grupo. E vou trazer aqui 8 sintomas do group think, ou pensamento de grupo. Primeiro sintoma, a ilusão de invulnerabilidade. Então, quem faz parte de um grupo e está dentro dos ideais se sentem muitas vezes invulneráveis. É aquele otimismo excessivo que encoraja e aumenta a tomada de riscos, né? Quando um representante do grupo agride aquele que representa os ideais do grupo, na constante busca da aprovação pelo grupo, ele acaba validando a agressão e acolhendo o agressor, já que o fez pelos ideais do grupo. Então, quantas vezes em grupos de WhatsApp tem uma pessoa que pensa diferente, ou em diálogos de curso, e o que ocorre? Uma agressão àquele que representa a ameaça, e essa agressão vindo de alguém do próprio grupo, acaba sendo validada, tá? Porque afinal ele defendeu os ideais do grupo. Então, isso é um dos aspectos, a questão da invulnerabilidade. É só pegar as torcidas de futebol e o quanto em conjunto, nos grupos deles, se sentem invulneráveis. Segundo sintoma, a crença inquestionável na moralidade do grupo. Os membros realmente acreditam que somente eles sabem o que é correto ou moralmente bom. Não é incomum no treinamento de cães a gente ouvir que essa turma é a turma do bem, que essa turma pratica o bem. Ou seja, se essa turma pratica o bem, então já está pressuposto que quem não faz parte dessa turma ou dessa narrativa não pratique o bem. Então, a questão da crença inquestionável na moralidade do grupo a gente sempre vê. E eles acabam agindo como se soubessem o que é correto, né? E ignoram as consequências éticas e morais das suas ações. Muitas vezes eles acabam lembrando o comportamento típico descrito no livro O Príncipe de Maquiavel, onde aquela frase famosíssima, né, que todo mundo conhece, embora poucos tenham lido o livro, que é: os fins justificam os meios. Então, pelo grupo, pelos ideais do grupo, os fins justificam os meios. Está sendo antiético, sarcástico, irônico, respondendo aos colegas, não tem problema se ele está fazendo isso em nome do grupo. É aquela agressão do bem, vamos dizer assim. A racionalização coletiva são suposições que são consideradas corretas porque o grupo diz que sim. E quando possuem discurso científico, eles baseiam apenas na parte que lhe interessa em defender. Como todas as ideologias o fazem e não possuem pensamento crítico a respeito. É aquela coisa: fulano que só treina na punição, ou vamos dizer no termo mais popular, né, na porrada, para mostrar quem manda e quem lidera, ou só no reforço positivo, mas ambos sequer sabem e estudam a fundo essas questões, porque trazendo os diversos estudos, os analistas de comportamento das áreas afins. Então eles têm defesas muitas vezes superficiais das questões que trazem cientificamente para validar e respaldar o discurso que interessa do grupo deles. Haja visto até nos grupos e pessoas que praticam os diversos esportes caninos, eles desenvolvem uma linguagem própria e acabam querendo transpor essa linguagem para as demais situações de análise de comportamento e de questões comportamentais que estão ocorrendo com o cão e os contextos. Bom, agora o quarto contexto. E esse também é quarto sintoma. Esse também é muito característico e talvez vocês deem risada agora.
é a estereotipagem àqueles que se opõem ao grupo, ou seja, definir todos aqueles que não reforçam a narrativa que eles defendem, né, que os grupos defendem, como maus, fascistas, enforcadores de cães, moralmente ruins, antigos, mistos, positivos, moranguinhos, ultrapassados, positivos e por aí vai. Acho que positivo eu falei, né? Não dando assim as chances ao diálogo, porque a partir do momento que determinada pessoa que defende ideais de um grupo, né, ou de uma linha de treino, rotula-os demais, ele rompeu com qualquer possibilidade de um diálogo, tá? E eles acabam, nos grupos entre eles, prezando muito isso. E acabam distorcendo um pouco, falar, fulano não dá para dialogar. Não, na verdade, a pessoa que defende aqueles ideais não conseguiu contra-argumentar com embasamento, e aí é mais fácil ter um mecanismo de defesa dos ideais do grupo. É ele que não consegue dialogar, não sou eu que não consigo dialogar, porque afinal ele não está me entendendo. E se ele não está me entendendo, ele precisa o quê? Estudar mais, saber mais. Eu não vou dizer que não existam pessoas com diversas limitações e que precisam ser orientadas a estudar, a buscar referências e tudo mais, mas orientadas de forma educada, respeitosa. E se você não quer orientar, tudo bem, né? Não precisa agredir, né? E lembrando que dentro desse contexto da estereotipagem, a ironia e o sarcasmo sempre acabam acompanhando, né? Que eles fazem dos outros. E por fim, conhecemos muitos, né, que fazem um uso constante dessa ironia e sarcasmo nos stories do Instagram. Não é mesmo? A gente sabe que é, infelizmente. Bom, estou me confundindo aqui, falei 3, 2, né? Quinto sintoma, a autocensura. Os membros passam a censurar qualquer ideia ou pessoa que tenha uma reflexão crítica e que possa promover pensamentos que fujam do controle do grupo. Eu faço parte de um grupo que se debate lá 2 temas. Aí foi colocado por mim um tema que envolve o debate desses 2 temas, mas não da forma que o grupo idealiza. O que ocorreu? Houve o efeito manada do grupo, onde alguns membros importantes para a manutenção desses ideais ficaram foco no grupo, vamos ver as regras. Mas, no entanto, quando o assunto faz parte também do tema, mas aborda dentro mais da narrativa deles, não há problema nenhum até fugir um pouco do assunto. Tá? Então isso é importante, essa autocensura sempre está ocorrendo nesses grupos e muitas vezes elas ocorrem de uma forma bem agressiva, até na tentativa de ver se aquele que está incomodando o grupo não sai do grupo. 6º sintoma, culto à unanimidade. Constantemente suprimam, ignoram e não pontuam divergências importantes. Geralmente distorcem o discurso, favorecendo os ideais do quê? Do grupo. Comum a acontecer também. Outro sintoma, a pressão direta sobre os dissidentes, então aquelas pessoas que faziam parte do grupo, mas ao longo do tempo foram divergindo dos ideais do grupo, então são considerados os dissidentes, ou os que pensam diferente, exercendo pressão contínua ou rotulando-os como desleais ou traíras. Então esse é o 7º sintoma. E o 8º sintoma diz respeito aos protetores ideológicos. São membros autonomeados e que protegem o grupo de informações divergentes e que são constantemente reforçados pelos demais membros do grupo com a importância dentro do grupo deles. Bom, quando a gente vai falar de análise do comportamento, eu abordei agora 2 vídeos, né? Um vídeo meu onde eu defendo energicamente alguns pontos de vista e outro vídeo meu falando só sobre punição. E na verdade eu trago aqui alguns elementos de formas de pensar diferente, o mesmo tema, aonde isso
para protetores ideológicos é uma afronta. O protetor ideológico, via de regra, ele acaba atuando assim: olha, eu até admito que tem essa linha de pensamento, eu até admito que, mas não façam, né? Eu não faço, quer dizer, eu que sou um membro importante desses ideais, estou dizendo para você que eu não consigo fazer, eu não tenho competência. Se eu não tenho, então vocês também não têm, então não façam. Então ele desencoraja as pessoas a pensarem, a refletirem para além daquilo que ele está colocando como ideal. Até alguns admitem, mas desencoraja completamente. Bom, cheguei ao fim de mais um vídeo. Sei que esse vídeo, como alguns outros que fiz, vai sim desagradar muitos grupos, muitas formas de pensar, mas eu faço sendo livre, sendo o senhor da minha narrativa, de uma forma tranquila. Mesmo quando eu defendo energicamente o ponto de vista, eu estou tranquilo na defesa enérgica de um ponto de vista, não de uma verdade absoluta, de forma alguma. E pessoas que pensam assim sempre serão ameaçadores nos grupos. Isso é histórico, não é só no treinamento de cães. É a história da humanidade, né? Se a gente for pegar grandes símbolos aí de vários saberes, tal, realmente porque eles não pensavam de acordo com ideais de grupos, né? E aí eu coloco: e você, gostou do vídeo? Gostou? Deixa seu like aí. Você conseguiu identificar essa realidade no treinamento de cães? Isso é importante. E se conseguiu, deixe seu comentário aí. E eu convido sempre vocês a questionarem, inclusive a duvidarem de mim, desde que se tenha, né, respeito, iniciativa ao diálogo, abertura de aprendizado. E mesmo que não se tenha, eu sempre vou tratar com respeito, exceto quando há desrespeito completo. Aí não há diálogo, não há tentativa nenhuma de conversa. Então, duvidem até de mim, duvidem e questionem. Aquele que questiona, que pergunta o porquê, ele acaba desenvolvendo a própria narrativa. Beleza? Bom, bora cada um ter a sua narrativa, pois a ciência, o que ela é? Objetiva e imparcial. E o que ela nos convida? Nos convida constantemente a refletir, sem defender em momento algum verdades absolutas. Leiam e peguem livros do Carl Sagan, por exemplo. Um grande humanista, pesquisador fantástico, e veja como ele se coloca diante das questões científicas, diante das formas de pensar diferente. Eu acho que esse é um belo exemplo para quem quiser seguir. Carl Sagan escreveu vários livros, a série Cosmos, ele que iniciou, agora é o Neil Gaiman lá, que fez a segunda série do Cosmos, também é sensacional, e ele é sensacional também. Enfim, é isso. Gostaram desses 8 sintomas? Eu espero que sim. E não fique triste por pensar por você mesmo. E não fique triste se você for excluído ou rotulado num grupo. Se você está estudando, se você está com embasamento, está ponderando e avaliando as várias formas de pensar, continue, vá em frente. E pratique e pense. Prática e teoria precisam andar juntas. Beleza? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.